Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje eu quero compartilhar com vocês situações muito positivas e falar de alguns contrastes que estão acontecendo na vida política do nosso país e que nos afetam. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, para mais um encontro, há apenas 14 dias na nossa contagem regressiva para que a Justiça Eleitoral do nosso país faça justiça e torne inelegível a figura do ex-presidente da República pelos seus incontáveis crimes que cometeu contra o Brasil e contra o povo brasileiro. Vou conversar com vocês também sobre algumas situações muito interessantes, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal pela primeira vez, a se inscrever aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, é muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e venha participar das nossas atividades, mandando seu comentário, dando seu joinha, participando das nossas enquetes, que de vez em quando eu faço aqui no nosso portal, e também participando dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia, para trocar uma ideia com vocês ao vivo antes de entrarmos no ar. E se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à disposição das pessoas que curtem os canais, que querem incentivar, querem apoiar, para que você também participe e você se inscreva, tá bom? Então estão todos convidados. Gente, muitas coisas que eu disse para vocês aqui ao longo dos últimos anos, felizmente, estão se confirmando. Uma delas sempre apontou que a figura do ex-presidente da República, uma vez derrotado, iria para o lixo da história e ele iria começar a prestar as contas à sociedade pelos crimes que cometeu contra o Brasil. A primeira grande porta que será aberta será esse julgamento no próximo dia 22, daqui a 14 dias. E outras condenações virão na sequência. Bom, agora existe um toque muito grande de hipocrisia também de grandes empresas, grandes veículos de comunicação, grandes grupos econômicos no trato dessa questão. Fato esse que eu já fiz também um comentário, uma análise com vocês há anos atrás aqui no nosso portal, queria acontecer, como essa situação de hoje aqui, nesse feriado de Corpus Christi. O julgamento de Bolsonaro, editorial do Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo. O TSE não é corte política, seu papel é aplicar o direito de forma fundamentada. Todos são iguais perante a lei que prevê, em defesa da democracia, as hipóteses de inelegibilidade. Então eles vão defendendo aqui nesse editorial que o Bolsonaro seja cassado mesmo, seja banido. Agora, o que Bolsonaro fez para ser banido está sendo apenas um fato, né? Está sendo levado em consideração que foi a reunião dele com embaixadores, enfim, para tentar minar o processo eleitoral aqui no nosso país. Mas essa foi apenas uma ferramenta, porque a sequência é muito grande, é muito intensa, o envolvimento que ele teve de vários organismos, de vários personagens, foi muito intenso. Felizmente para todos nós, a figura do ex-presidente da República é um covarde, é um fanfarrão, é um falastrão, é uma pessoa com pouca inteligência, é um pigmeu político. Porque se ele tivesse mais ousadia, ímpeto, coragem, se ele fosse determinado, ele teria feito uma loucura e a gente estaria hoje em maus lençóis aqui no nosso país. Provavelmente eu não estaria falando com vocês, talvez eu não estivesse nem vivo aqui para conversar com vocês no nosso portal. E muitas pessoas no Brasil também estariam nessa mesma situação. Então, ter derrotado o Bolsonaro não foi pouca coisa, não. Nós nos livramos de um inferno. Isso não significa que nós entramos direto para o céu. Não, nós estamos recuperando o ambiente democrático aqui no nosso país. Teremos muitas dificuldades. O governo Lula é um governo também que tem uma série de imperfeições, não vai acertar tudo, mas pelo menos ele está num ambiente democrático que permite, inclusive, que nós possamos fazer críticas, a gente possa ajudar de alguma maneira o rumo da política do nosso país num caminho melhor, né? E hoje eu vou mostrar para vocês aqui algumas cenas muito interessantes. Bom, então, de um certo modo, é uma grande hipocrisia do jornalão tá falando aqui desse julgamento de Bolsonaro, porque todos eles fizeram vistas grossas, né? Eu conversei aqui com vocês várias vezes que durante 4 anos o Bolsonaro fazia lives que eram verdadeiras aulas de insanidade. Eram situações que minavam uma parcela muito grande da sociedade brasileira, convertendo essas pessoas em pessoas insanas, pessoas insensíveis, desalmadas, né? E isso nunca foi combatido de uma forma efetiva pelos veículos de comunicação, pelas razões que eu sempre apontei aqui para vocês. O Bolsonaro ele era funcional, ele era conveniente. Quanto mais ele ficasse distraindo a sociedade, mais a quadrilha que ocupou a área econômica do nosso país continuaria a assaltar os interesses do povo brasileiro. Bom, e aí a gente vê a hipocrisia se manifestando em editoriais como esse aqui.
Aí muitas pessoas falam, poxa, você critica tantos veículos de comunicação e está sempre mostrando. Gente, porque faz parte, nós temos que entender como é que operam essas estruturas. Não adianta ficar sem ver, sem querer entender o que eles estão mandando para a opinião pública, quais são as técnicas de informação, de desinformação, de moldagem, né, da opinião pública no nosso país. Enfim, o editorial diz, trama golpista chega mais perto de Bolsonaro. Puxa vida! Eles não sabiam disso? Documentos em poder de ex-ajudante de ordens tinham o objetivo de passar verniz jurídico em golpe de Estado. Como se eles não soubessem, a redação do jornal. Novas evidências mostram como chegaram perto do ex-presidente Jair Bolsonaro as articulações para um golpe de Estado que impedisse a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As provas foram extraídas do celular do tenente-coronel Mauro Cid, preso sob a acusação de envolvimento em esquema para fraudar certificado de vacinação de Bolsonaro. O Merval Pereira, que é o principal colunista aqui do Jornalão, vai na mesma direção. O golpe exposto. A cada minuta de decreto que se descobre nos esconderijos dos principais assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro, mais fica claro que havia um golpe sendo tramado nos bastidores do governo, muito além das bravatas públicas que visavam a criar um clima institucional instável. Gente, eles sabiam disso desde o primeiro minuto, aliás, desde o Bolsonaro disputar as eleições em 2018. O passado de Bolsonaro nunca foi exposto para a sociedade brasileira, nunca foi mostrado assim quem era o personagem, como ele colocou a família toda, como ele fez uma série de artifícios, como, por exemplo, colocar um filho no domicílio eleitoral fora do Rio de Janeiro para não disputar a eleição junto com ele, que ele disputou a eleição para deputado federal no Rio de Janeiro e colocou o filho no endereço Mandrake, o do Bananinha, para disputar as eleições no estado de São Paulo, numa fraude evidente, né, uma fraude ideológica do local de domicílio, justamente para colocar o filho, para o filho se locupletar no mundo da política também. Então, esse é o personagem que agora a gente vê os veículos de comunicação meio surpresos, né, com esse tipo de situação. Bom, santa hipocrisia, Batman, como dizia o seriado, né? Mauro Cid complica novamente a vida de Jair Bolsonaro. Gente, se o telefone do Anderson Torres uma hora for localizado, ou se as mensagens forem localizadas, a gente vai ter o cruzamento de mais informações que comprovam tudo aquilo que a gente está sabendo já há muito tempo, que o Bolsonaro sempre tramou golpe no nosso país junto com uma série de covardes também. Porque todos eles agora viraram democratas. O general Heleno, não, estava brincando, o golpe era brincadeira. Então o outro, não era intenção. Aí pega outro, não quis fazer isso. De vez em quando aparece um doido, né, que disse que apoiou como deputado estadual, que eu revelei aqui ontem, que eu falei com vocês, e que outras pessoas estão reverberando também, e que irá para a cadeia, porque já que ele pediu, a justiça não estava sabendo, agora ele vai chegar ao destino desejado, né? Bom, e hoje a gente tem a seguinte situação nesse feriado. SP, sem Bolsonaro e Michele, marcha para Jesus, será palanque para Tarcísio. Gente, tem algumas peculiaridades. O Bolsonaro, depois perdeu as eleições, nunca mais foi à igreja nenhuma, desapareceu. E a dona Michele também está indo para outro canto. Esse casal é um casal meio estranhão, né? Bom, ela foi para um canto e o Bolsonaro foi com uma série de seguranças para o litoral de São Paulo. Desprezando a marcha para Jesus. Uma derrota eleitoral mexe muito com a fé de algumas pessoas, né? Pois bem. O Lula foi convidado também, mas o Lula resolveu não ir. Eu até fiz uma enquete aqui no nosso portal sobre esse assunto. E o resultado foi esse aqui. A pergunta foi, Lula foi convidado para ir à marcha para Jesus e recusou o convite. Sabemos que o Estado é laico. Se você fosse conselheiro de Lula, diria para ele, 2 pontos, 26% aqui dos nossos inscritos disseram, deveria ir, não para abandonar evangélicos, não dá para abandonar evangélicos para a direita. E 74% disseram, não deve ir, danem-se se querem ficar votando na direita. Bom, essa foi a visão aqui dos inscritos que responderam o nosso portal, né? Tem uma realidade, gente, que é muito complicada aqui no Brasil, né? Infelizmente, a gente teve essa promiscuidade de igreja ou de religião com política e isso fez com que o Bolsonaro surfasse muito nesse ambiente.
Eu entendo que a justiça eleitoral do nosso país deveria tornar inelegível todo político que participasse desse tipo de atividade religiosa. Se o político ele tem fé, ele quer ir na sua igreja, quer ir na sua sinagoga, no seu templo, essa é uma questão que ele deve fazer de uma forma reservada e não fazer uma micareta, não fazer um proselitismo disso, porque isso é campanha eleitoral descarada e deslavada antes do prazo. Então a Justiça Eleitoral do Brasil vai ter que se debruçar sobre essas questões de uma forma mais efetiva, mandar notificações para esses políticos, porque ele está ali não é para professar fé nenhuma não, está ali para vender seu peixe, para ganhar voto no final da história, vamos falar o português claro, né? Então, essas são as situações que estão acontecendo no dia de hoje. Já falei aqui da nossa enquete, continua aberta, né? E aí, gente, o contraste das situações, né? Ontem, o presidente Lula, ele teve numa inauguração de um novo veículo, né? Da montagem de um novo veículo na fábrica lá em Pernambuco, né? No interior de Pernambuco, na cidade paulista, né? Aliás, cidade de Goiânia. Eu sempre me confundi, né? A fábrica é de Goiânia, mas Goiânia é um município do estado de Pernambuco, né? Depois tem a universidade, o Instituto de Educação Paulista, que também é em Pernambuco, né? Então, o presidente Lula, ele foi recebido lá na fábrica de uma forma absolutamente efusiva, né? Gerados na produção dos veículos. Aí tem um negócio, aqui é a matéria gerada pela TV Brasil. Até dá um toque, né? Quando vocês estiverem fazendo a cobertura, não fale em cima das manifestações do povo, fica abafando. A gente quer saber a reação das pessoas, né? Mas aí o locutor não deixa, né? Então a gente tem que prestar atenção aqui. Mas tem uns espaços aqui que dá para a gente perceber como é que estava a emoção do ambiente. Caminhados para um local chamado Ilha Ecológica. E lá é feito todo o tratamento necessário dos diferentes materiais residuais da produção dos automóveis. E aí o Lula foi chamado ao lado do presidente da empresa, né, da montadora aqui, para tirar a capa do veículo que vai começar a ser montado aqui no Brasil. E a correta destinação. E agora é o momento, então, em que o presidente Lula, juntamente com os funcionários da empresa, vai retirar ali o tecido que cobre o veículo inaugural desta nova linha de produção deste polo automotivo. Está aí, portanto, é uma picape, é o 5º modelo a ser montado nesse polo automotivo de Goiânia, no estado de Pernambuco. Aí o povo faz uma festa danada, né? Gente, eu acompanhei, tá? Foi muito interessante, teve muitas cenas ali interessantes, o Lula por ter sido metalúrgico, enfim. E os grandes veículos de comunicação não mostraram isso nos principais telejornais. E aí, por isso que eu digo para vocês, o presidente da República ele tem que fazer lives, ele tem que levar ali os personagens principais para falar do que está acontecendo, para ouvir a sociedade, abrir um canal para escutar perguntas, queixas, críticas, sugestões, enfim. E um outro evento também, que a gente não viu cenas, foi a ida do presidente Lula também em Pernambuco, no Instituto Federal de Educação lá em Pernambuco. Foi super ovacionado, foi super aclamado, e eu separei aqui esse trecho aqui, porque o Lula ficou muito emocionado. Foi quando um aluno aqui cego, cotista, ele foi falar algumas palavras aqui, deu para ver que o Lula, ele ficou ali, ele deu uma engasgada legal. Vamos ver se dá para vocês acompanhar aqui, vamos lá. Os paulistas do IFPE, Gilmar Farias Júnior. Tá bem no cantinho do vídeo, acho que dá para vocês verem. Bom dia a todos. Bom dia ao senhor presidente da República, o ministro da Educação, Camilo Santana, e a primeira-dama, Janja. Presidente, são poucas palavras, mas eu vou falar aqui. Presidente, eu me sinto muito lisonjeado, muito feliz de estar aqui nesse colégio. Eu sinto que foi uma porta aberta para minha pessoa, não somente para minha pessoa, mas como uma colega minha que eu tenho, chamada Vitória. Estamos muito lisonjeados pelas leis
das cotas, que acredito eu, que se não fosse essas leis, a gente nem estaria aqui. E eu tenho muito a agradecer a sua pessoa, presidente. Sinceramente, eu me sinto feliz pela sua presença aqui. E saiba de uma coisa, a IFPE Paulista ama a sua pessoa. Muito obrigado. O Lula levanta, né, e vai falar com ele lá, vai dar um abraço, né? O Lula, o que ele abraçou e beijou de aluno, de professor, foi um negócio impressionante, né? E agora, infelizmente a gente não tem nenhum take, né, dos grandes veículos de comunicação, e isso vai contrastando muito com as cenas que a gente viu do ex-presidente da República, que as cenas eram bem distintas dessas que nós estamos vendo agora, né? Então, gente, vou terminando por aqui, mais tarde a gente volta a se falar aqui no nosso Portal do José. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau!